Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal, mais um vídeo, mais um boletim sobre o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil e também os outros programas sociais. Eu sou a Ana Paula e olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer duas maravilhosas, talvez uma das melhores notícias desse ano já, que começou 2022 para todo o Brasil, tanto o beneficiário do Auxílio Brasil quanto os beneficiários do auxílio emergencial que ficaram sem nenhuma ajuda no final desse ano. Eu trago duas grandiosas notícias para esses dois públicos em especial, mas também eu quero falar com todo o Brasil, porque eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, são informações oficiais confirmadas por deputados e eu vou trazer os nomes deles aqui para vocês. Então, para quem duvidou, principalmente para quem ainda continua criticando, duvidando ou pregando contra, né, a força do povo em relação à volta do auxílio emergencial, em relação à inclusão do governo, dos outros membros, né, do auxílio emergencial no Auxílio Brasil, agora vamos ver a força popular, como que foi os resultados disso, porque foi confirmada uma maravilhosa notícia aqui e eu vou compartilhar elas com vocês aqui ao vivo, mostrando para vocês aqui na tela, para vocês verem essa maravilhosa informação que eu acabei de receber. E eu vou citar o nome dos deputados para vocês que quiserem ir lá conversar com eles depois nas redes sociais, fiquem à vontade, tá bom? Então, informação de utilidade pública para todo o Brasil a partir de agora. A única coisa que você tem que fazer é só ficar até o final do vídeo, que eu vou estar compartilhando aqui o mais breve possível essas duas informações que são maravilhosas, tá bom? Além de eu trazer essas duas ótimas notícias, eu quero rapidinho pedir o seu apoio de deixar o gostei no vídeo. Eu quero bastante joinha, pessoal, para fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, porque tem muita gente que tá sem esperança, que tá de fato necessitada. Olha só, para vocês terem uma ideia, olha só essa notícia que tá falando sobre a pandemia 2022, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o que acontece. As indefinições e os cancelamentos estão marcando o Carnaval 2022. A Omicron, segundo aqui infectologistas, a Omicron vai dar um pico de contaminação no país em até 15 dias. Olha só, a gente está achando que a gente está se livrando. Tem muita gente achando que acabou a pandemia, mas não, já está no mundo. Quando a gente olha o gráfico aqui do aumento de casos, está subindo também o número de mortes, o que não estava acontecendo. Estava só tendo um aumento de número de casos, mas o número de mortes estava ali estabilizado. Mas não, países muito mais desenvolvidos do que o Brasil agora estão aumentando também o número de mortes. Só os Estados Unidos aqui teve mais de 300 mil casos registrados de contaminação pela Covid. Em 24 horas, 300 mil novos casos. É muita coisa. França, Reino Unido, Inglaterra, os países tudo aqui aumentando com um pico, gerando todo um caos, um estresse no mundo inteiro. E o Brasil, segundo aqui os infectologistas, os casos já estão aumentando, inclusive nessas últimas 24 horas praticamente dobrou o número de casos de contaminados, né? O governo diz que tem um hacker que invadiu o sistema e está impactando os números. Então, imagina quando o sistema normalizar e esses números de fato oficializar, provavelmente pode estar muito maior do que o que a gente está enxergando. Então, os infectologistas que estão cuidando nos hospitais aí de casos de novos contaminados, disseram que a nova fase da pandemia 2022, sob o domínio da Omicron, pode chegar no pico aqui no Brasil em até 2 semanas, ou seja, em até 15 dias, provavelmente vai chegar esse novo pico. A gente vai ficar acompanhando tudo muito de perto, trazendo para vocês, mas isso traz um cenário de muitas incertezas no país e no mundo. Esse é um ano de eleição, esse é um ano que tem muitas coisas ainda previstas a acontecerem, que podem acontecer, e a gente não pode permitir que o governo desampare as famílias que ficaram no auxílio emergencial sem ajuda. O pessoal do Auxílio Brasil já está amparado, né? Por mais que seja um valor pouco, ainda está recebendo, mas o público do auxílio emergencial não está recebendo nada, e por isso que a gente faz parte dessa luta para poder convencer o governo a retornar o auxílio no valor mínimo, pelo menos de 600, mãe solteira
1.200, que retorne até 2 benefícios por família, igual era no ano retrasado, né, o ano de 2020, para poder ajudar de fato o cidadão, porque a inflação tudo subiu muito, né, os preços. Então a gente está aí nessa luta, mas hoje eu consigo trazer essas boas notícias aqui para vocês. A primeira boa notícia, inclusive, é sobre o Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania, ele diz que já zerou a fila da espera do programa, ou seja, nesse mês de janeiro, mais de 2,7 milhões de famílias foram incluídas no benefício em janeiro. E a incorporação de novos recebedores depende de espaço no orçamento, mas o governo já colocou no orçamento mais de 90 bilhões esse ano para utilizar com o Auxílio Brasil e por isso ele conseguiu zerar a fila já esse mês de janeiro, tá? Então o Ministério da Cidadania, ele afirmou isso na terça-feira, dia 4 de janeiro, que zerou a fila da espera do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família. Em nota, a pasta afirmou que incluiu cerca de 2,7 milhões de famílias no programa em janeiro e com isso, nesse mês, o público ultrapassará os 17 milhões de famílias, né? Que maravilha, que notícia maravilhosa. E de acordo com o Ministério, esse é o maior número de beneficiários atendido por um programa de transferência de renda do governo federal. Em janeiro, o benefício ele vai ser pago agora entre os dias 18 e 31 de janeiro. Eu fiz um vídeo exclusivo só sobre calendários. Quem não assistiu, assista, tá bom? E de acordo com o dígito final do número de identificação social, que é o NIS, impresso no cartão de cada titular. Em dezembro, o governo pagou o benefício a 14,5 milhões de famílias e o valor médio ficou em torno de R$ 408,84. O repasse no mês totalizou 5,9 bilhões aí de reais. E a disponibilidade do orçamento, o Ministério da Cidadania lembrou que a inclusão de famílias no Auxílio Brasil ainda não é automática. O ingresso depende da disponibilidade de orçamento para o governo pagar o benefício a um público mais amplo. Ainda a pasta destaca que o processo de ingresso e permanência das famílias no programa ocorre a partir da inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. É importante lembrar que essa inscrição não resulta no imediato repasse de recursos, segundo a legislação em vigor, e a concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária, tá? Então, mas pelo menos agora em janeiro não existe fila, por enquanto, segundo confirmação do Ministério da Cidadania, para o Auxílio Brasil. Todo mundo que estava na fila do Auxílio Brasil, que atende os critérios do programa, que se cadastrou no Cadastro Único, segundo o Ministério da Cidadania, vão pegar os R$ 400 no mínimo agora esse mês de janeiro. Então é uma notícia fantástica, maravilhosa, que eu tinha que compartilhar aqui com vocês. Agora, eu quero falar com o público do auxílio emergencial. Eu recebi aqui uma confirmação maravilhosa de 3 deputados. Eu vou trazer aqui para vocês o nome deles, compartilhar aqui com vocês, tá? E eu fiquei muito feliz em receber essa informação e depois vocês podem conversar com eles também, acompanhar as redes sociais, acompanhar toda essa luta, porque é uma notícia maravilhosa. O Bolsonaro, ele publicou a emenda 1061, que é a emenda que garante o pagamento do auxílio extraordinário no Auxílio Brasil, de a ser, no mínimo, você receber aí um crédito complementar de até R$ 400, né? E essa emenda, olha só, eu tô aqui com ela aberta na tela agora, tem um total de emendas apresentadas por deputados e senadores de 465. 465 emendas foram apresentadas dentro dessa medida provisória que foi assinada agora, né, e pelo governo presidente Jair Bolsonaro, uma semana, né, já tem quase 500 emendas apresentadas, e isso significa o quê? Significa, pessoal, que os deputados e senadores estão aí se reunindo, eles estão, de fato, tentando fazer com que as eleições desse ano eles garantam a cadeira deles lá. Então eles vão assinar ainda muitas políticas públicas, vão assinar muitas medidas temporárias, vão usar a pandemia para poder fazer isso, porque como é ano eleitoral, não se pode criar muita coisa permanente. Então eles vão criar provavelmente coisas temporárias, igual auxílio emergencial, crédito extraordinário, auxílio não sei o quê. Então vai ter isso, e isso é bom pro povo, mas a gente tem que ficar atento, porque é um ano eleitoral e muitos estão fazendo isso só para manter a cadeira. A gente tem que olhar todo um histórico deles,
eles para poder colocar eles lá na cadeira novamente, não só o que eles estão fazendo agora para ganhar isso daí, senão fica igual o Bolsonaro, prometeu o 13º pro Bolsa Família, quando ele ganhou, ele pagou só um ano, né? Depois não pagou mais, porque disse que não tinha dinheiro para isso. Então, tem que tomar cuidado, porque eles falam mesmo algumas coisas para dar uma dupla interpretação, você achar que ele vai fazer isso por você e por sua família, e é só no ano que ganhou a eleição. Então, muito cuidado nessa questão de voto. O voto tem que ser consciente, pensando não só no hoje, mas também a médio e longo prazo, senão quem vai perder é só você mesmo, né? E aí, o que acontece, pessoal? Essas quase 500 aqui emendas, elas já dão aí praticamente o número de deputados e senadores que existe no Brasil, porque de deputados a gente tem em média 513 deputados hoje no Brasil. De senadores, são aí 81 senadores dentro do país. Então, vocês estão vendo que é quase 600 no total. De emenda já tem quase 500. Ou seja, uma grande maioria está colocando emenda a favor de vocês, principalmente a galera do auxílio emergencial, para vocês verem o poder, porque o Congresso, ele manda dentro de Brasília. Tanto que quando pagou o auxílio 600, não foi o Bolsonaro, foi o Congresso, porque o Bolsonaro queria dar R$200 junto com o ministro da Economia, né, a mandado aí do Paulo Guedes. Então, assim, foi o Congresso que falou, não, vai ser 600 e aprovou, pautaram, priorizaram. E saiu aqui no jornal, inclusive, uma notícia dizendo que o Arthur Lira, que é como se fosse pau-mandado do Bolsonaro lá dentro da Câmara dos Deputados, né? Ele pauta tudo que é de interesse do Bolsonaro e quando o Bolsonaro fala para ele barrar alguma coisa que não quer que aprove, ele barra. Então ele fica ali, ele foi indicado pelo Bolsonaro e segue o que o Bolsonaro fala. É como se fosse uma marionete dentro da Câmara dos Deputados. Segundo aqui o jornal da O Globo, da UOL, de todos os jornais que postaram essa semana, como é ano de eleição, amigos, negócios à parte, diz que o Arthur Lira, mais quase toda a parte do Centrão deve abandonar o Bolsonaro, porque nas últimas pesquisas ele está perdendo feio em relação ao Lula, em relação a outros candidatos que estão chegando próximo em terceira via. E para eles acreditam dentro do Congresso que podem queimar seu filme se eles ficarem aliados ao Bolsonaro. Então eles provavelmente irão abandonar essa aliança para poder se manter no poder, porque tudo é estratégia política, né? Então eles estão estudando isso, talvez até o meio do ano a gente tenha algumas surpresas em relação a esse tipo de abandono do Centrão junto do Arthur Lira com o Bolsonaro. E isso daí vai trazer uma série de implicações nas questões de programas sociais, de aprovações em relação à pandemia, porque vai todo mundo querer criar ações populistas temporárias para poder ganhar o voto, porque a gente sabe que quem coloca o presidente na cadeira ali, mais os deputados e senadores, não é o rico, não é só o empresário, porque esses são as minorias dentro do país. A maioria dentro de um país é o pobre, ainda mais aqui no Brasil. Então é o pobre que tem um peso maior na eleição. Por isso que todo mundo pesa ali quando é momento de eleição na questão de erradicação de pobreza, de miséria, Auxílio Brasil. Por isso tá essa briga de Auxílio Brasil e Bolsa Família, porque é o público que mais pesa aí na hora do voto, porque o voto é obrigatório, e é diferente do público idoso, né, de aposentado e pensionista, que o voto é facultativo. Então, essas pessoas acabam tendo um peso maior na hora do governo ajudar. Ele vai focar ali, agora nesse ano de eleição, quem é o público mais vulnerável, porque é o peso maior nas urnas eletrônicas. E aí, olha só o que veio por alguns deputados, que eu vou trazer aqui, que veio. Olha só, então 465 já tem, ainda vão inserir mais emendas, tá? Provavelmente aqui dentro. Mas veio aqui do deputado José Guimarães, da deputada Rejane Dias, do senador Paulo Paim, da deputada Marília Arraes, teve aqui também do deputado Pedro Uquizai e também teve aqui um outro deputado, deixa eu pegar o nome dele aqui para trazer, Nilton Tato, tá? Esses deputados, mais outros que estão, e depois eu vou trazendo os nomes para vocês, eles colocaram aqui algumas emendas dentro dessa medida provisória 1061, que fala do auxílio com crédito extraordinário, solicitando o crédito de R$600 e solicitando a ampliação para pessoas que ganham renda per capita de até meio salário mínimo, o que significa que você, que é do auxílio emergencial, poderá ainda entrar. E por que poderá? A emenda, ela não significa que o negócio já está valendo, significa que ali, essa emenda, tem deputados que têm a intenção de, na hora da medida provisória 1061, porque ela tem que passar pelo Congresso, eles querem votar as emendas. E se tiver uma emenda, a maioria, favorecendo o auxílio de 400 para 600 e a inclusão do auxílio emergencial,
ali não é votação, não é o voto da maioria que aprova um projeto, significa que a gente tem uma chance gigantesca de fato, se concluir a inclusão do pessoal do auxílio emergencial entre os meses de fevereiro e março, já no pagamento desse crédito extraordinário do Auxílio Brasil, de forma temporária esse ano até o final de 2022. Então a chance está enorme. O que antes parecia impossível, agora já é possível acontecer. E aí esses deputados trouxeram sobre essas emendas. Eu fui consultar aqui dentro da medida provisória, de fato é verdade. Se concluiu 465, igual eu trouxe para vocês, são 513 deputados, 81 senadores, ou seja, 600 aí, vai, média de parlamentares e já tem 465 emendas, o que significa que pode sim ter um número muito grande favorável a essa medida na hora que ela for passar pelo Congresso, e ela tem que passar. Então a chance de vocês serem inclusos é enorme. Então voltou aí com toda a força essa campanha da volta do auxílio 600 para todos, e todos é o Auxílio Brasil, porque está dentro da medida provisória que garante o auxílio de 400 para vocês. Eles querem mudar, a maioria ali estão trabalhando para mudar, incluindo o Centrão, Arthur Lira, todo esse povo aí, mudar o auxílio de 400 para 600. O Bolsonaro já estava sendo orientado a isso, só que entrou o recesso parlamentar. Provavelmente na volta do recesso a gente vai ter surpresa, novidades e muito boa. E dentro de uma das emendas, inclusive aqui, o próprio senador Paulo Paim, eu abri aqui a emenda dele, né? Quando a gente olha, essa emenda está pedindo R$600 para todos que têm renda até 500, até meio salário mínimo, e mãe solteira 1.200, ou seja, mãe solteira ter 2 cotas. Então, pessoal, é uma ótima notícia. Eu peço para você ficar ligado aqui no canal, compartilhar esse vídeo, porque quem quiser é só consultar, consulta aí, joga aí no Google MPV, que é a medida provisória, né? 1061 de 2021. Lá tem a opção tramitação, você vai clicar, você vai ver todas as emendas, você vai conseguir ver todos os deputados e o que eles estão falando dentro desse projeto que tem que ser votado depois que votar o recesso no Congresso, e qual é a possibilidade maior de acontecer. Vocês vão ver que a maioria tá aí pedindo auxílio 600 e a mãe solteira cota dupla, porque é ano eleitoral, e isso provavelmente tá com uma grande chance de acontecer. Então fica ligado no canal, vamos continuar cobrando. Eu faço parte dessa luta, se você também faz, deixa aqui nos comentários, eu faço parte, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!